Olá! Partindo do princípio de que todos somos diferentes, temos nossas singularidades, cultura e histórias pessoais distintas uns dos outros, como deve ser a visão e papel do educador diante das singularidades dos estudantes? Vamos debater esse assunto a partir de um resumo expandido do artigo Educação, Cultura e Desenvolvimento. O que pensam os professores sobre a origem das diferenças individuais? Da professora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Tereza Cristina Rego. É praticamente impossível negar as diferenças individuais entre as pessoas de uma determinada cultura, assim como a mudança dos indivíduos de diferentes culturas. A constatação da singularidade humana levanta o problema da origem dessas diferenças. Esta questão foi objeto de pesquisa de diferentes áreas do conhecimento. Para a educação, o problema se coloca de outra forma: o que fazer com as diferenças encontradas? Para a professora Tereza Cristina Rego, a resposta está ligada à concepção adotada pelo profissional de educação para explicar a origem da constituição da singularidade humana. A visão do educador acerca da origem das características individuais interfere na sua atuação prática ou, ao menos, influencia sua maneira de compreender e explicar as relações entre o ensino e a aprendizagem. O conhecimento de como o professor pensa a respeito do assunto é importante na medida em que a proposta de conteúdos, metodologias e objetivos, formas de avaliação, os tipos de interações com as crianças ou até as explicações sobre o desempenho dos alunos dependem da concepção de desenvolvimento humano adotado. A ideia aqui é apresentar algumas considerações a respeito de aspectos levantados numa perspectiva que procurou investigar as ideias, hipóteses, conjuntos de crenças e representações que compõem a visão de alguns educadores sobre as origens da Constituição e da singularidade humana. Para isso, temos como base os estudos de Levi-Vygotsky, que propõe uma abordagem original e consistente sobre a constituição e o desenvolvimento humano e, como consequência, inspira importantes reflexões acerca do papel da educação. E qual é o papel da escola nesse contexto? A tarefa inerente e principal de toda estrutura educacional, especialmente a escola, é a de promover o desenvolvimento e aprendizagem do ser humano nas diferentes dimensões sociais, cognitivas, emocionais e motoras. Na sociedade urbana e industrializada, a escola tem uma função social,
Na medida em que compartilha com as famílias a educação das crianças, uma função política, no que diz respeito à Constituição para a formação de cidadãos, e uma função pedagógica, pois é o local privilegiado para a transmissão, construção de um conjunto de conhecimentos relevantes e formas de operar intelectualmente segundo padrões deste contexto social e cultural. Cabe ao educador a tarefa de fazer a mediação entre a criança e o conhecimento acumulado em uma cultura, além de possibilitar que ela construa conhecimentos acerca do mundo físico e social e de si mesma e, como consequência, propiciar, desafiar e facilitar o desenvolvimento infantil. Nos tempos atuais, é bastante reconhecida a crise e complexidade da educação brasileira. Além das frequentes constatações sobre a precariedade das instituições de educação infantil e da escola básica por parte da população de modo geral, nas últimas décadas, uma série de pesquisas não só atesta a falência do sistema de ensino nacional, como também procura analisar os diferentes fatores envolvidos nessa problemática, assim como buscar alternativas que contribuam para a solução desta situação. O intenso questionamento em torno da educação e do seu papel na construção da democracia e da modernidade tem levado a uma produção fértil nos últimos anos. Os estudos que analisam as dimensões política, histórica, filosófica, econômico-social, pedagógica ou psicológica contribuem cada um no seu ponto de vista, de forma significativa para a compreensão dos diferentes fatores que se integram na composição do complexo cenário educacional brasileiro. Um dos temas que tem merecido uma atenção é a formação e atuação dos educadores. A maior parte desses estudos não pretendeu atribuir aos professores toda a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de reformulações dos sistemas educacionais, mas foram motivados pela crença de que mudanças qualitativas dependem também do envolvimento e transformação do professorado. O exame da literatura sobre o tema produzido nas últimas décadas revela uma grande imprecisão no perfil desejável para o professor, aparecendo este como alguém pouco conhecido, tratado de modo genérico e abstrato. Desta forma, é urgente a necessidade de estudos mais aprofundados do professor que levem em consideração seu cotidiano, sua realidade e as condições reais que delimitam a sua esfera de vida e profissão, assim como as implicações para sua vida, seu pensar e seu atuar. Sabemos que, na maior parte das vezes, a tradição vigente nos cursos de formação é justamente a de privilegiar a transmissão de um grande volume de informações, normalmente desarticuladas entre si, pouco significativas e até contraditórias, com a pretensão de que no futuro desempenho da profissão o professor consiga tomar decisões adequadas, saber justificá-las e dar conta de todas as variáveis que se entrelaçam nas situações cotidianas de ensino-aprendizagem. Outro problema é a quase inexistência de programas de formação em serviço, que deveriam garantir um espaço permanente de reflexão na prática do professor, revelando a teoria que está por detrás de sua ação e o seu processo de construção do conhecimento.
Mais recentemente, notamos por parte dos órgãos governamentais uma maior preocupação com a atuação dos professores, que se expressa na adoção de diferentes medidas, tais como publicação de guias curriculares e reflexões de temas pertinentes ao universo de ensino, capacitação de professores através de multimeios e da oferta de cursos de aperfeiçoamento. Entretanto, na maior parte das vezes, os programas de formação contínua, além de dispendiosos, nem sempre são eficientes, pois partem do pressuposto de que os professores nada sabem ou o que sabem não tem muito valor. E o que essa visão produz na prática? Segundo esse ponto de vista, o professor teria muito o que aprender, pois não é levado em conta seu conhecimento. O professor, então, recebe de especialistas informações por meio de eventos como seminários, congressos e etc. Ocorre também uma onda de novas metodologias e referenciais teóricos que são divulgados de forma acrítica e superficial. Como consequência, no quadro atual, apesar dos frequentes questionamentos dos professores, a formação eclética parece acarretar certo amadorismo, uma tendência de reproduzir ou rejeitar o modelo fornecido por antigos professores, tendo como pressuposto sua intuição ou senso comum. No Brasil, a compreensão das ideias e representações dos professores ainda é uma área pouco pesquisada. Rose Neubayer da Silva, professora da Universidade de São Paulo, e Cláudia Davis, professora da PUC de São Paulo, mostram em artigo que os estudos que se detiveram na análise das representações dos professores, iniciados na década de 1970 e ficaram forte nos últimos anos 1980, significaram uma linha de reflexão e pesquisa bastante promissoras. Indicam ainda que esses trabalhos foram inspirados pelas obras de autores estrangeiros, que demonstravam a presença de correlação significativa entre a expectativa do professor e o desempenho do aluno. Para essas autoras, é fundamental que se conheçam as representações dos professores, porque o conhecimento do professor pode provocar efeitos prolongados ou irreversíveis na vida do aluno. Tomar como ponto de partida o conhecimento que o educador já tem para ajudá-lo na construção de novos conhecimentos é ser coerente com as práticas progressistas que se pretende implantar na sala de aula. Pretendemos que os professores valorizem, respeitem e ampliem o conhecimento que as crianças já possuem, que formem indivíduos confiantes, críticos, autônomos e reflexivos, que estabeleçam uma relação democrática com as crianças, que entendam que o erro é uma hipótese de conhecimento e, portanto, um caminho necessário para aprender, e etc.
Devemos fazer o mesmo em relação ao processo de aprendizagem do professor. Como dissemos no início desta aula, a professora Tereza Cristina Rego abordou relatos de uma pesquisa que investigou a visão de alguns educadores. Para coletar os dados, foi pedido aos educadores uma redação sobre a origem das diferenças individuais. O tema era: cada pessoa tem características próprias e diferentes, modo de ser e de pensar, capacidades, valores, comportamentos e etc. Qual seria a origem dessas diferenças? Uma característica encontrada em várias redações é a de que se refere à presença de comentários e observações que expressam conflitos, dúvidas ou questionamentos. Consideramos esse aspecto particularmente curioso, na medida em que é revelador do esforço cognitivo e da dificuldade que a reflexão sobre o tema provoca. Parece que deparam com limites que sentem a falta de informações básicas, acesso a teorias e formulações já elaboradas que possam dar elementos e subsídios para a resposta da questão colocada. É também surpreendente o fato de alguns educadores comentarem que nunca haviam pensado no assunto. A professora Tereza Cristina Rego informa que não foi sua intenção chegar a resultados conclusivos e definitivos em sua pesquisa, e sim a análises aproximativas da visão dos professores sobre a constituição da singularidade humana. A professora explica que essas visões sugerem, ainda que de modo implícito, determinadas concepções de homem e de mundo e, como consequência, nos dão pistas para compreender qual a ideia que o professor tem do aluno e, principalmente, de suas possibilidades de aprendizagem e transformações. Revela qual é, na opinião do professor, o papel da educação. A professora apresentou, assim, três diferentes concepções sobre o tema, de acordo com a visão dos professores. Primeiro, a origem da constituição e singularidade humana está em fatores inatos definidos por razões biológicas ou divinas. Segundo, outro segmento afirmou que a origem das singularidades está exclusivamente na influência do ambiente,
portanto, deve-se a fatores externos ao indivíduo. Terceiro, a maior parte dos sujeitos levanta a hipótese que o comportamento humano é resultante da somatória de aspectos inatos e adquiridos. A professora destacou também, a partir das ideias de Levi-Vygotsky, que essa visão defendida pela maioria dos educadores, aparentemente interacionista, é bem diferente de um autêntico paradigma interacionista que compreende o homem como um sujeito histórico-social, que se constitui na sua interação com o meio, que transforma e é transformado nas relações sociais produzidas em uma determinada cultura. Por fim, Teresa diz que, a partir dos elementos analisados da pesquisa, é necessária uma revisão e aprimoramento da qualidade da formação prévia ou continuada que é oferecida ao educador. Essa tarefa deve levar em consideração as concepções dos educadores, necessariamente imersos em uma rede de informações teóricas e do senso comum. E você, já parou para pensar sobre o seu comportamento e suas singularidades? Eles seriam inatos, influenciados totalmente pelo aspecto ambiental, resultado da soma de inatos e adquiridos do ambiente, ou são resultados de uma relação recíproca entre o seu aspecto biológico e o meio em que você vive? Até a próxima!